Fala, Tech! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao seu podcast favorito, o Fala Tech, podcast de tecnologia do Instituto JTF. Esse podcast é seu espaço de lazer, de entretenimento e de muito aprendizado. O Fala Tech é uma iniciativa da Germinari Tech, uma das escolas técnicas do Instituto JTF. Para você saber mais sobre o Instituto e suas vertentes, acompanhe o link que a gente bota na descrição do episódio. Eu me chamo Marcelo Grilo, sou professor na escola e serei um dos hosts em alguns dos episódios. A Germinari Tech é uma escola técnica aqui do Instituto. E ela é uma escola técnica para quem está no ensino médio. Inclusive, a entrada é apenas para quem vai fazer a primeira série do ensino médio, aqui com a gente. Uma das principais características da nossa escola é que o estágio é obrigatório, inclusive com possibilidade de estagiar já no primeiro semestre do primeiro ano, que foi o que aconteceu com dois alunos muito especiais que estão aqui hoje como nossos convidados, que é o Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. E a Ana Damasceno. Seja bem-vindo, Ana. Por estarem completando, agora nas próximas semanas, seu primeiro ano de estágio já aqui, então, a gente se propõe nesse episódio a compartilhar algumas experiências, a entender o que vocês aprenderam, o que pode ter feito diferente, que o nosso público também tenha um insight sobre como é que foi esse processo aí nesse período de um ano. Então esse bate-papo se propõe exatamente a que vocês troquem experiências. Eu queria exatamente começar com você, Ana. Queria que você, obviamente, se apresentasse para o nosso público, dissesse um pouco sobre quem você é, mas compartilhasse como foi naquele primeiro momento que você soube que ia entrar como estagiária. Quando foi? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Como é que estava a ansiedade? Então, compartilha com o nosso público e agradeço demais a presença. Meu nome é Ana Clara Damasceno, né? Eu comecei o estágio no primeiro semestre do primeiro ano. E o estágio no início ele foi bem desafiador. Eu estive muito ansiosa nos primeiros meses de estágio. E antes de começar o estágio, a gente teve um processo seletivo para entrar no estágio por currículo e por entrevista. E fazer um currículo, eu não sabia como começar a fazer um currículo. Foi uma corrida para descobrir como era o jeito mais certo de fazer um currículo, não que isso exista ou não. E depois teve entrevista, e aí como se portar numa entrevista, e aí eu fiquei treinando em casa, treinando na frente do espelho, como é que eu ia responder a certas perguntas que a gente sabe que é um padrão em entrevista, né? Mas foi muito tranquilo depois, e a gente teve também, quando eu recebi o resultado, também foi muito congratulante. Quando eu recebi o resultado, fiquei muito feliz com isso. E agora a gente está aqui completando um ano de estágio, né? Isso, parabéns. E, Gustavo, foi desafiador também para você? E, além disso, se apresenta para o nosso público e adiciona uma percepção que eu gostaria que o público conhecesse um pouco. Como é que foi também a percepção de vocês e da família de vocês quando vocês começaram o estágio? Certo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gustavo Camoto. Também comecei a estagiar no primeiro semestre do ano passado. E a recepção da família, né, com a notícia do estágio, ela foi muito alegre. A minha família já conhecia como que era a rotina de estágio da escola. Compartilha com o público por que a gente está questionando a questão da rotina, porque você já tem uma rotina bastante pesada, porque a escola é de tempo integral. Isso. E o estágio, ela é contraturno. Então, como é que é a rotina de vocês? Bom, a nossa rotina, a gente chega no estágio praticamente 8 horas da manhã, né? O nosso tempo de estágio é da 8 ao meio-dia, e é uma rotina que, apesar de ser um pouco pesada, a gente se sente muito bem fazendo ela, porque a gente ganha maturidade, a gente ganha muita experiência, então são coisas que complementam a escola e a escola complementa o estágio. É uma rotina que eu acho que todo mundo que faz estágio se sente muito bem, realizando ela todo dia. E como eu disse anteriormente, a família sempre apoiando, uma família muito feliz, celebrando todos os momentos, todas as conquistas dentro do estágio e principalmente agora completando um ano. E o que foi mais difícil para vocês, né, para começar o estágio? Bom, eu acho que para começar o estágio, a percepção é um ambiente totalmente novo. A gente tinha pouco tempo de escola também, então a gente não conhecia muito bem as pessoas, como funcionavam as regras. Então a gente foi descobrindo mais ou menos fazendo. Então a gente chegou, a gente teve uma recepção muito boa da equipe, da Ana Paula, que já participou do primeiro episódio do nosso podcast, e do resto da equipe, dos desenvolvedores, tudo.
E hoje em dia a gente mantém uma relação muito boa com eles, né? Então acho que a parte mais difícil foi conhecer as pessoas e se adequar ao ritmo. Eu complementaria dizendo que a gente também era muito tímido no primeiro momento, em que a gente tinha medo de falar com os desenvolvedores, sendo que quanto mais a gente conversa com os desenvolvedores, mais a gente aprende. E aí depois que a gente começou a conversar mais e bater papo com eles e perguntar mais, e falou, como é que faz isso, como é que faz aquilo, a gente aprendeu muito mais e a evolução foi exponencial daí pra frente. Então, isso também é um ponto importante desse início. E bem legal que vocês comentaram, e inclusive queria que vocês compartilhassem um pouco mais como é que foi essa recepção da equipe, no ponto de vista de vocês. O Gustavo compartilhou que foi bem acolhido, mas vocês tiveram uma pessoa ali que ficou com vocês naquele primeiro momento, ou não? Vocês acabaram passando por todos os setores? Compartilhe um pouco. Bom, a gente primeiro teve uma explicação breve, né, das áreas da equipe, né, um exemplo, quem trabalhava no front-end, no back-end, dados, a gente teve essa explicação geral. A gente teve, sim, o Alexandre, que participou do episódio da inteligência artificial. Ele explicou pra gente metodologia da equipe, como era o método ágil, o Scrum, as funções dentro da equipe. E ele acompanhou a gente por um breve período, né, acompanhando ao nosso lado, na nossa jornada, no primeiro mês, basicamente, explicando pra gente o funcionamento de alguns sistemas que a gente tinha integrado dentro. Então, ele realmente deu esse pontapé pra gente entender como funciona a equipe. O Alexandre, ele teve um papel fundamental nesse primeiro estágio, e no segundo, obviamente, vai ter também, enfim, daqui pra frente. E ele instigava a gente, ainda instiga a gente a entender as coisas por nós mesmos. Então, ele pedia apresentações sobre certos temas e ele tentava garantir sempre que a gente estivesse entendendo o que a gente estava mexendo. Então, as bibliotecas, os frameworks, que a gente entendesse o que acontece por baixo dos panos, né, como a gente fala, e não só usasse aquela ferramenta à vontade, sem saber o que está acontecendo. Bem legal esse depoimento de vocês, obrigado por compartilhar. Com certeza o nosso público já vai começar a pegar algumas oportunidades aí para também usar nos seus processos de estágio. Mas vocês comentaram que foram bem recepcionados pela equipe, e essa característica de tratar o estágio como um acadêmico também, porque é uma característica é uma escola, a gente está dentro de um grupo empresarial, que tem várias empresas, mas a gente se propõe a formar pessoas a partir de alunos. Então, primeiro semestre ali, dificilmente você vai ter algumas habilidades técnicas para começar a desenvolver, para começar a resolver alguns problemas, mas você já vem da sua vida com habilidades não técnicas. Então, eu queria que vocês compartilhassem, nesse período de um ano que vocês estão completando agora, que habilidades você acha que mais desenvolveu nesse período? Ana, por favor, que habilidades não técnicas você acha que desenvolveu? Acho que eu desenvolvi muito nesse ano a minha paciência e também uma comunicação mais empresarial. A gente está dentro de um grupo, né? É um grupo grande e de nome. Então, a forma que você se porta, como você fala, ou como você lida com certos assuntos é muito importante aqui dentro. E dentro de qualquer empresa. E a gente acabou aprendendo isso, que você sai do quesito só escola e vem para um ambiente empresarial, que é muito diferente da escola, né? Aqui na Geminari nem tanto, mas tem sim essa diferença. Uhum. E a paciência, que eu era muito impaciente e queria as respostas logo. E lógico que isso é muito bom na tecnologia, mas tudo tem sua hora. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi na marra a desenvolver nesse ano. Então, quando a gente fala de habilidades não técnicas, a gente se refere a soft skills, mas também tem habilidades técnicas, que são as hard skills. Gustavo Okamoto, por favor, compartilha com a gente quais habilidades técnicas você acha que foram bem desenvolvidas assim durante esse período de estágio? Bom, como a gente começou muito cedo, né, no primeiro semestre, a gente ainda não tinha uma base muito bem formada de conteúdo técnico na escola. Então, muitas das coisas que a gente acabou aprendendo, que complementaram com a escola também, vieram do estágio. Então, nós tivemos, como a Ana Clara disse, o Alexandre fazendo com que a gente tivéssemos apresentações semanais. Então, ele escolhia alguns temas, a gente pesquisava e abordava para eles uma apresentação para a equipe toda. E eu, particularmente, tive um desenvolvimento grande e rápido na questão de uso de bibliotecas, né, como o React, enfim. Então, é uma parte que eu gosto, me sinto muito bem fazendo, e pelo fato de a gente poder apresentar e trabalhar com isso, acho que essa foi a habilidade que eu mais desenvolvi tecnicamente dizendo. Legal. E essas habilidades técnicas que você adquiriu,
ajudaram você também na escola? Com toda certeza. Essas habilidades, né, que a gente treinava, tudo, e além das apresentações, nós tivemos projetos semanais, então ele dava um tema e a gente corria atrás de fazer um projeto. Eles desenvolveram muito bem a lógica e o entendimento da sintaxe e como funcionam algumas linguagens, então foi de extrema importância. Legal. E as habilidades não técnicas ajudou também na escola? Claro, porque quando você está muito ansioso na escola, principalmente quando a gente tem as nossas práticas, as nossas provas, que você tem você tem uma missão e tem que codar alguma coisa para resolver aquele problema, se você não tiver paciência, ler tudo com muita atenção e entender o contexto geral do código, que esses projetos também que o Okamoto mencionou ajudaram muito, é que a gente conseguia ver todo o contexto, back-end, front-end, integração, banco, tudo como se fosse um exemplo, né? Uma pequena amostra. E isso ajudou muito a entender o contexto geral, e isso ajuda muito nas provas, principalmente quando você tem que entender todo um contexto para poder responder. Isso é bem legal também, do nosso ponto de vista como escola, ter esses depoimentos, porque quando a gente se propõe a, vamos dizer assim, ceder um estagiário para uma empresa, a gente fica muito preocupado na evolução dele dentro da escola. E a gente não quer que o estagiário seja aquele profissional que vai ali para fazer algo que é repetitivo, ficar apertando um botão, porque alguém já fazia isso, não, vamos botar o estagiário para ficar apertando o botão. E a gente sempre reforça com a equipe técnica que vai receber o estagiário, que não é esse o objetivo. O estagiário tem que ser desafiado, para exatamente ele crescer, não no trabalho, porque é uma via. Se ele está melhorando na escola, ele vai melhorar no estágio. Se ele está melhorando no estágio, ele vai melhorar na escola. Então, obrigado por compartilhar isso e compartilhar com o nosso público principalmente. Você, Gustavo, comentou aí sobre algumas apresentações que vocês fizeram, mas agora eu queria saber sobre o desempenho técnico mesmo. Você já participou de algum projeto assim que você pode compartilhar da equipe? A gente acabou não apresentando, mas vocês estão estagiando hoje aonde mesmo? Bom, hoje em dia a gente faz parte da diretoria de TI do Instituto JF, né, a empresa que mantém as escolas técnicas, e tivemos um projeto, né, recentemente, que ainda está em andamento, que é a biblioteca da escola. Então, a gente tem um acervo físico de livros e a gente precisa de um sistema para gerenciar tanto a parte da bibliotecária, com aluguel, histórico, tudo. Um aluguel que a gente fala é um empréstimo, né? Uhum. O aluno deseja reservar um livro para leitura, seja ele paradidático, né, que é uma atividade que o professor estabelece para o aluno resolver, ou tanto por curiosidade ou algum tema que ele possui mais dificuldade. E a gente está tentando trazer com uma cara da empresa e adaptando as nossas necessidades um sistema que já era de uso externo. E vocês dois estão participando desse projeto? Sim, eu estou atuando mais na área do back-end, mas também mexendo um pouco na parte do banco e da integração, e o Okamoto um pouco mais na parte do front-end, né? E é interessante ter citado esse projeto, porque esse projeto foi 100% dos estagiários, porque além de nós dois, nós temos mais... Esqueci o número, 4. Mais 4 estagiários que também da nossa turma, né? Do primeiro ano, que agora a gente está no segundo. E foi completamente nosso, então todos os desafios que a gente teve de entender, ter que conversar com o cliente, ter que fazer pesquisa de experiência de usuário, pesquisa para ver se o nosso projeto realmente era válido, apresentar esse projeto. Tanto a gente apresentou para você no início do projeto, né? E depois ter que lidar com as próprias dificuldades técnicas. E aí, claro que a gente tem uma equipe de desenvolvedores incrível que a gente pode tirar as dúvidas, mas ainda assim, foi desafiador, principalmente na primeira parte, que a gente dividiu em 2 partes, né? Uma parte dos alunos e uma parte da bibliotecária. A primeira parte foi um pouco mais desafiadora, mas depois a gente pegou o ritmo e aí foi muito mais tranquilo. Há quanto tempo vocês estão participando desse projeto? Bom, o projeto começou mais ou menos no final de outubro, início de novembro. Dividimos em 2 partes, então até o final de dezembro a gente fez a parte do aluno, né, a parte que ele acessa o sistema a partir da plataforma ODET, que já é de uso deles, né, do uso da escola. E do meio de janeiro até o final de fevereiro a gente desenvolveu a parte da bibliotecária, né? A parte que ela vai fazer o gerenciamento desses livros. Então, vocês começaram em abril do ano passado o estágio. E em dezembro, no final do ano, vocês começaram esse projeto. Mas minha dúvida, a gente teve o primeiro episódio do podcast, foi falando sobre como o outro lado recepciona um estagiário, e a gente está trazendo agora outro ponto de vista. Se você não assistiu o nosso primeiro episódio, acompanhe.
ele tem exatamente o relato da Ana Paula, que é a gerente que recebeu esses 2 profissionais aqui que estão já com a gente. Mas, naquele momento, a gente discutiu ali se teria um tempo hábil ou um tempo fixo para que os estagiários já começassem a receber as primeiras demandas. E como foi para vocês? Teve um tempo? Quando foi que você recebeu, por exemplo, Gustavo, a sua primeira task? Você lembra? Bom, a primeira task que eu me lembro de ter feito foi bem logo depois do início do estágio mesmo, em que nós temos uma plataforma, né, para os inscritos, enfim, o pessoal que tem interesse em se inscrever na escola, fazer a inscrição. Então, o Alexandre passou uma task para a gente modificar os conteúdos da página e algumas modificações, né, que precisavam ser feitas mesmo. E, se eu não me engano, a gente usava Angular naquela página, então foi bem desafiador, porque a gente ainda não tinha, né, como a gente disse anteriormente, uma base técnica na escola para isso, e a gente foi atrás de Stack Overflow, fóruns online, o próprio pessoal que trabalhava lá. Então essa foi a primeira task que eu lembro de ter feito. Mas você lembra se você conseguiu fazer sozinha ou precisou ainda de um apoio ali? Bom, estávamos Nós fazendo fizemos em juntos, dupla né, essa a gente task. fez em dupla, então a maior parte a gente conseguiu ir fazendo, pesquisando na internet, tudo por conta própria, mas algumas coisas relacionadas a mais parte de pipeline para a gente rodar o projeto de novo, como funcionam as configurações, né, da equipe, a gente correu atrás. Obviamente dúvidas pontuais, mas a gente tentou ao máximo fazer pesquisando por meios próprios. E, Ana, também, óbvio, vocês compartilharam essa task junto, mas você consegue lembrar agora quanto tempo você conseguiu finalizar uma sozinha? Acho que a minha primeira task sozinha foi no back-end em... Deixa eu pensar. Ela resolveu tantas que não lembra mais. Gustavo, lembra? Enquanto a Ana tá lembrando. Bom, eu lembro, foi mais ou menos na metade do ano também, era uma task do front-end, a gente tinha que exibir uma mensagem de sucesso, ou, enfim, que deu alguma coisa errada no processo, para os professores na hora de salvar uma anotação de classe. Então essa foi a minha primeira task sozinha. Acho que eu demorei mais ou menos um dia para fazer. Um dia que eu falo, obviamente, fiquei lá do lado do desenvolvedor que já tinha, né, experiência com isso. Fui fazendo, fui perguntando dúvidas, até por questões de boas práticas e padrão mesmo da nossa empresa. Então... E é bem curioso você ter lembrado isso, porque além, como a gente já apresentou aqui, que a gente orienta os profissionais que vão receber um estagiário a tratar ele como uma pessoa que está em desenvolvimento, então ajudar no desenvolvimento desse profissional, você compartilhou exatamente isso. Tem uma task que alguém já poderia ter feito ali, mas ele passa para vocês, naquele momento inicial, para que vocês comecem a desenvolver. E não só habilidade técnica, que fique claro, vocês saber onde buscar os conteúdos, você perguntar da maneira correta. Então isso é muito importante para que as pessoas que estão assistindo, sejam elas estagiários, pessoas que vão começar estágio, ou até mesmo profissionais, elas saibam que esse processo tem que ser gerido assim de uma forma aberta. Não é fixo, tem que ser desse jeito, cada pessoa é cada um, mas também que a pessoa não se sinta só na obrigação de saber tudo. Então, você que vai começar o estágio agora, tenha paciência. No primeiro momento, você está vendo aqui depoimentos que as pessoas ainda não se sentiam preparadas, mas assumiram o desafio e hoje já estão dando conta. Pouco tempo depois já estavam dando contas assim por si só e desenvolveram bastante suas habilidades técnicas e não técnicas. E vocês falaram muito back-end, front-end, dados, banco de dados. Algumas pessoas não são muito familiarizadas com esses termos, mas são exatamente ali, vamos dizer, segmentos dentro da área de desenvolvimento. Então, você pode ser desenvolvedor e atuar num campo específico, ou ser desenvolvedor e atuar em outro campo que acabam tendo suas peculiaridades. Mas vocês acham que o estágio ajudou vocês a escolher qual dessas áreas, qual desses caminhos no desenvolvimento vocês gostariam de seguir? Não. E qual foi, Ana, para você? Com certeza me ajudou a definir qual área dentro da tecnologia eu queria seguir, porque quando eu entrei, a gente entrou muito novo no mundo da tecnologia e, particularmente, eu nem sabia direito o que era back-end e front-end. Sabia na teoria, mas ver o que cada um usava, qual lógica cada um usava, eu não sabia nada disso. Então, quando eu entrei, aí a gente viu todo mundo, que uma parte da equipe que mexia com back-end, com dados, com front-end,
eu consegui entender onde eu me encaixava e qual era a parte que eu me dava melhor. Mas você passou por todas essas áreas? Você pelo menos conhecia um pouquinho de cada para decidir? Ou como é que foi? Você, não, a gente está precisando de alguém aqui no front-end, então vamos botar a Ana que chegou agora no front-end, ou a gente está precisando... Como é que foi? Foi uma coisa bem natural, porque a gente chegou e não tinha assim, essa demanda assim, a gente precisa exatamente de alguém no back-end e no front-end. Então, olha, tem uma task aqui, igual essa primeira task que a gente comentou. Essa primeira task era de front-end. E eu, por mais que eu não soubesse na área, eu não gosto muito de front-end, eu não é minha área é mais pro back-end. Então, eu tive que conversar com os desenvolvedores de front-end, e aí eles mostraram como funciona o front-end, mostraram todo o ciclo, como é que funciona. E aí eu convivi também com os desenvolvedores de back-end e eles mostraram como é que funcionava o back-end. E é ali que eu me achei. Depois de conhecer os dois, aí você foi para qual? Para back-end. E o Gustavo? Eu fui para front-end, mas também, inclusive, tivemos um período que passamos pela área de QA. Sim. Todos nós, os 6 estagiários da equipe. O que é QA? Bom, QA é a parte do processo que a gente avalia a qualidade do que foi desenvolvido. Então, a gente tinha algumas testes que eram, a maioria bugs, né, a serem resolvidos. E algum desenvolvedor fazia, né, então ele resolvia aquele problema, ele encaminhava para a gente testar. Então, foi uma parte muito legal a gente trabalhar com o resultado do que o pessoal codava para a gente aprender. Isso aqui pode ser resolvido dessa forma, isso aqui a gente pode evitar de acontecer. E depois, propriamente dito, a gente foi mais pro código. E nessa parte de QA, achei interessante como tu comentou, um dos desenvolvedores em particular, o Bruno, ele passou como tarefa pra gente fazer testes automatizados, né? Então, escrever um script que ia testar o código pra gente. E quando ele passou isso, por mais que testes automatizados às vezes são repetitivos, cansativos, eles me mostraram ali que eu gosto bastante da área de cibersegurança, por mais que a gente não atue tanto nessa área lá na diretoria de TI, mas são planos futuros, obviamente. Eu comecei a gostar disso, também foi uma área que eu comecei a estudar, então, obviamente, esse estágio, esse primeiro ano, abriu meus olhos em muitos sentidos. Uhum. E vocês comentaram que teve um adiantamento de conteúdo, porque vocês entraram no primeiro semestre ali, então as disciplinas estavam começando ainda nos seus conteúdos. Como é que foi na disciplina, por exemplo? O professor chegou no momento para dar um assunto, você já tinha visto no estágio. Sim. E, obviamente, isso acho que deve ter trazido uma facilidade ali naquele momento, naquela disciplina. Mas como é que foi? Você ajudou também seus colegas? Eles sabiam disso? Vocês compartilhavam isso com os demais dentro de sala de aula? Bom, para mim foi muito importante essa questão do adiantamento das disciplinas. A gente teve, sim, particularmente uma facilidade em algumas disciplinas, por exemplo, desenvolvimento 1, a gente aprendia mais a parte de HTML, CSS, então, como eu preferi a área do front-end, isso me trouxe uma facilidade muito grande. E também a parte que para mim foi muito gratificante são os colegas. Você pode me ajudar aqui, você pode... o que significa isso aqui? Então, além de a gente aprender no estágio, a gente está ensinando para alguém. Então, quando a gente escuta, a gente aprende uma vez, quando a gente ensina, a gente aprende 3. Então, essa para mim foi a parte mais gratificante. Sim, e para mim a matéria que eu mais senti facilidade, depois que eu entrei no estágio, que eu comecei a aprender as coisas no estágio também, foi programação orientada a objetos e lógica de programação ficou muito fácil. Então... Cuidado com essa palavra. Não, no primeiro ano. No primeiro ano ficou fácil, mas principalmente que a gente já tinha visto algumas coisas que a gente não tinha visto em sala, né? Então, array, objetos, a gente já tinha visto esses conteúdos que a gente chegou a ver lá no final do ano. E eu concordo, na aula a gente chegou a ver outras coisas com mais profundidade, também para entender o que está acontecendo por trás e um pouco mais do lado acadêmico da coisa. Porque, querendo ou não, o trabalho em si, as empresas, elas estão focadas em resolver problemas. Então, ela vai encontrar uma ferramenta e uma lógica ali para conseguir resolver aquele problema, mas nem sempre é a única. Então, é bom que vocês veem em sala de aula também que aquilo pode ser usado para outro contexto, para outras modalidades, para resolver outros problemas também. Então, isso acaba ampliando. É muito bom vocês compartilharem isso com o nosso público para ver exatamente onde um complementa o outro. Não são algo que eu vou vir de sala de aula trazer como realidade para o meu estágio, nem o que eu vejo no estágio ser a realidade única para aquilo que eu estou aprendendo. Então, muito obrigado pelo compartilhar essa experiência. Então, vocês comentaram também sobre a evolução que vocês tiveram, tanto na habilidade técnicas e não técnicas.
E sobre os planos futuros? Vocês estão completando o primeiro ano. A gente pode até dizer que vocês são os estagiários sêniores, porque na tecnologia a gente tem o júnior, aquele que está começando, o sênior, aquele que já tem uma certa experiência, e o pleno, aquele que já começa a ensinar os outros. Então eu posso até brincar aqui dizendo que vocês são estagiários sêniores já. E quais dicas, como essa experiência que vocês já têm, vocês conseguiriam passar agora para aquele cara que vai começar a participar de um processo seletivo de estágio na tecnologia? Acho que a dica crucial e a habilidade que você tem, a habilidade e que você tem que ter é curiosidade. Você tem que ser curioso o tempo inteiro e você tem que ser paciente. Seja curioso para aprender aprender coisas novas e ir para outras áreas, e também seja humilde ao ponto de falar que você não sabe tudo e que você tem muita coisa a aprender, principalmente quando você entra no estágio. Tem muita gente, independente para onde você vá, tem muita gente muito capacitada que vai te ensinar muita coisa. Então, ter a mente aberta para esse tipo de coisa é muito importante. Wakamoto, você se sentiria hoje preparado se entrasse um novo estagiário na sua equipe? Você conseguiria se sentir capacitado para ser um buddy para ele? Eu acredito que sim. É uma experiência que eu gostaria de passar, inclusive, porque ao longo do tempo eu já estou adquirindo uma experiência, né, com o pessoal que já trabalha comigo. Eu acho que seria muito válido eu passar essa experiência para alguém também. Então, no caso, é uma oportunidade para eu recepcionar alguém bem, do mesmo jeito que me recepcionaram bem, eu recepcionar alguém de uma forma muito boa e passar tudo que eu conheço, né, ou que a pessoa tem interesse em aprender, para a gente poder evoluir, né, como pessoa e como desenvolvedor mesmo, ó, evoluir na nossa carreira. Então, seria muito válido. É bom que vocês compartilharam as coisas boas, mas eu quero também ver o seguinte: se você pudesse voltar no tempo, em algum momento desse período de um ano, o que você faria diferente e por quê? Eita, pergunta que gerou silêncio. É uma pergunta complicada. Então, você acha que você poderia se comunicar mais, poderia se relacionar mais fora do ambiente de sala, fora do ambiente do trabalho ali? Então, é esse tipo de coisas que naquele momento você não achava importante e agora acha. Então, pode ser nesse sentido. Acho que eu não mudaria nada do que eu fiz, porque os erros que eu cometi, ainda bem, me trouxeram até aqui, né? Me ajudaram a aprender muitas coisas, e sem esses erros eu não teria aprendido essas coisas e teria que levar esses tombos mais pra frente. Mas, com certeza, a compartilhar conhecimento. A gente, às vezes na tecnologia, a gente tem essa mania de manter o conhecimento pra gente, sendo que, ao contrário. Você aprende uma coisa, a primeira coisa que você devia fazer é, aprender aquilo, ver como funciona e mostrar pra outra pessoa: olha, você viu como isso funciona? Olha, tem uma tecnologia nova, assim, sensado. E toda vez que isso aconteceu, que você falou que, sei lá, descobriu um comando novo, alguma coisa assim, e eu mostrei pra outra pessoa, parece que você tem uma sinergia melhor entre a equipe e que isso ajuda muito no desenvolvimento geral. Não fica aquela coisa de egoísmo: o conhecimento é só meu. Não, a equipe é de todo mundo e o projeto é de todo mundo. Então, compartilhar conhecimento e falar: descobri uma coisa nova. Nós dois, mesmo que ele atue mais no front e eu mais no back-end, às vezes eu falo: olha, tá vendo? Alguma coisa no back-end funciona dessa forma aqui. E aí, às vezes, ele me pergunta: como é que funciona isso no back-end? E a gente fez a integração do back-end e front-end juntos. Então, foi uma troca de conhecimento mútua e muito boa para o conhecimento de ambos. E bom, acho que uma coisa que, como eu disse, concordo com a Ana, é melhor ter os tombos antes do que mais lá pra frente, mas uma coisa que eu acho que eu faria diferente seria, às vezes, um exemplo, um aluno do 6º ano, né, quando ele começa aqui na escola de negócios. Por mais que ele não tenha um conhecimento tão grande em tecnologia, até porque não é a área dele, às vezes uma opinião que ele dá pode ser de muita importância. Então, uma coisa que eu faria diferente lá no começo beleza, ele está no 6º ano, ele tem 12 anos, ele não conhece tecnologia, mas o que ele fala pode ser muito importante para a gente na tecnologia. Olhar mais como tirar um pouco a cabeça de desenvolvedor na hora de conversar com o nosso cliente e ter uma cabeça mais aberta para isso. Acho que faria isso legal. diferente. Então, não só se comunicar, ouvir também, bem... Obrigado por compartilhar isso com o nosso público, com certeza. É muito importante que o estagiário, ele não pode ser aquela pessoa que está ali só para, vamos dizer assim, fazer amigos. Ela está ali para trabalhar, então ela tem que ser comunicativa, mas não adianta nada você ser comunicativo também se você não rende.
E o contrário, não adianta nada você render se você não conseguir se comunicar. Então tem que encontrar um meio termo aí de comunicar e ouvir também. Então, pessoal, para a gente estar chegando ao fim do nosso episódio, eu queria que vocês agora dissessem o que é que vocês esperam como o segundo ano de estágio, que vocês vão concluir agora, vão começar, na verdade, o segundo ano de estágio, e como experiências futuras para vocês. Como é que estão aí esses caminhos que vocês pretendem seguir? O primeiro ano foi muito bom, foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de muita ansiedade, porque toda hora era uma coisa nova. Eu espero que o segundo ano também esteja repleto de coisas novas, porque coisas novas significam que a gente vai ter que aprender coisas novas, e coisas novas são conhecimento, e a gente tem que estar aprendendo sempre. E eu espero que a gente desenvolva outras habilidades que a gente não desenvolveu esse ano, aprenda mais coisas técnicas, porque o conhecimento técnico ele é cumulativo, né? E acho que essa é a minha opinião sobre esse segundo ano, que ele vai ser muito próspero. Tô muito esperançosa. Bom, também tenho bastante esperança nesse segundo ano, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi e aprender mais, com certeza. Também poder ter experiência, né, de passar esse conhecimento para outras pessoas, então isso eu acho muito importante. E poder realmente fazer a diferença aqui dentro da empresa, seja nos projetos, sejam fazendo a diferença atendendo a necessidade de cliente, que é para isso que a gente está aqui. Ótimo. Então, eu queria só finalizar com uma pergunta. Nós, em todas as empresas do grupo, a gente se baseia em 7 valores. E esses valores são ensinados em sala de aula. Então, a gente chama de cultura da empresa. A gente abordou também esse tema no nosso primeiro episódio, que é importante que o profissional que está entrando ali como estagiário, ele tenha a mesma cultura dos profissionais. E como é que foi? Você vê os valores ali em sala de aula, chegar e trabalhar com pessoas. Vocês conseguiram enxergar esses mesmos valores naqueles profissionais? Ou você acha que não ajudou muito? Nossa, com certeza. A gente, no início, né, nas aulas de chefia de liderança, a gente achava que era uma coisa meio distante, uma coisa mais teórica, mas não, aquilo ali é realmente colocado em prática. Então, quando a gente tem ali valores que as pessoas se respeitam, e isso deixa o ambiente de trabalho muito melhor. Então, a gente vê um ambiente de trabalho organizado, um ambiente de trabalho respeitoso, as pessoas interagindo entre si de uma forma muito legal, uma forma... apesar de ser um ambiente empresarial, a gente vê que as pessoas deixam aquilo ali mais humano, a gente consegue deixar aquilo mais leve, e desempenhar melhor nossas funções também. Então, acho os valores totalmente necessários para a nossa empresa. Acho que todos os valores se enquadram. Se eu tivesse que falar um valor que se enquadra mais, seria a humildade, como eu já comentei, mas todos os valores se enquadram no estágio, principalmente aqui na diretoria de TI, eu imagino que em todas as empresas, né? Mas absolutamente todos os valores dá para encaixar no nosso estágio. Muito, muito legal, muito obrigado aí por todo o feedback que vocês passaram para quem está assistindo esse episódio, com certeza vai ser de grande valia. E se você está assistindo esse episódio e está pensando, está no 9º ano do ensino fundamental, próximo ano você vai fazer a primeira série do ensino médio, então está exatamente na etapa de você começar a fazer o processo seletivo para vir para cá. Então nas próximas semanas, exatamente agora em abril de 2023, onde a gente está gravando esse episódio, a gente vai abrir o processo de inscrição. Então, se você gosta de tecnologia, se você tem curiosidade e se você gostou do depoimento que o Gustavo e a Ana passaram aqui para você, então se prepara para fazer o processo de inscrição, acompanhe as redes sociais que vai ter lá muita informação sobre como vai ser esse processo. E se você está já na área de tecnologia e está começando assim seus estágios, com certeza escuta esse podcast de novo, volta para o começo, escuta aí as dicas que esses 2 meninos, né, mas a gente já pode chamá-los de profissionais, passaram para você, porque com certeza são vantagens e desvantagens que a gente enfrenta no nosso dia a dia, a partir do momento de estágio e depois, consequentemente, como profissionais. Então, Gustavo, muito obrigado pela presença. Queria que você deixasse aí as últimas palavras para o nosso público. Também compartilha aí, eu sempre gosto de pedir para que as pessoas digam suas redes sociais, se alguém gostou do Gustavo, onde é que pode encontrar, então, por favor. Bom, obrigado primeiramente pela oportunidade de estar aqui gravando, né, esse podcast muito especial para a gente, da nossa escola, da nossa empresa.
Bom, o que eu posso dizer para vocês é sejam curiosos, demonstrem muito interesse, não se limitem a apenas o horário de trabalho, assim, no que eu digo, não deixa só para pesquisar quando está na escola ou só no trabalho, estuda por fora, faz daquilo ali para você como, se você gosta bastante, se você realmente quer seguir como estilo de vida. Sempre se manter atualizado, notícias. E, bom, basicamente isso. Eu tenho um perfil no LinkedIn, Gustavo Okamoto Ventura. No Instagram é Gustavo_Okamoto 1942. E, bom, basicamente isso que você pode me encontrar. Valeu, Iana. Bom, eu acho que uma dica essencial é ache um equilíbrio entre as coisas. Então, é importante não ter um burnout, né? Não se estressar demais. Lógico que na tecnologia, falar que não se estressar é impossível, né? Mas, de qualquer forma, busca um equilíbrio, passa um tempo com a sua família também. E justamente isso, de estuda. Vai atrás da área que você gosta, pesquisa, tem muito conteúdo de tecnologia online, tem canal de muita gente mundo afora falando sobre tudo quanto é tipo de coisa de tecnologia. Então é correr, ir atrás. E caso alguém queira me achar nas redes sociais, eu também tenho o LinkedIn, Ana Clara Damasceno. E no Instagram também é @AnaDMSC. Valeu, meninos. Muito obrigado. Obrigada. Então, pessoal, é isso. A gente encerra mais um episódio do Fala Tech. Esperamos você mais pra frente. Então, curta aí esse episódio e a gente se vê na próxima.